Bom dia, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site que trabalha temas relacionados a áreas de humanas. E hoje nós vamos iniciar aí a leitura do livro A Produção Capitalista do Espaço, de David Harvey. Um livro muito pedido aqui pelos inscritos do canal, e hoje nós vamos dar início então à série. O livro começa com o primeiro capítulo aí intitulado A Reinvenção da Geografia, uma entrevista com os editores da New Left Review. É uma entrevista que vai contar aí um pouco da história pessoal do autor, onde nós vamos perceber muito claramente que a produção intelectual do autor tem muito a ver com a vivência social dele, né? Isso é muito importante a gente compreender, porque a produção literária é resultado da percepção que o geógrafo tem do mundo ao seu entorno. Quanto maior é a experiência social, quanto maior é o mundo no seu entorno, maior, mais diversificada e mais rica é a sua produção intelectual. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então ele narra que ele passou a infância dele em um estaleiro naval na Inglaterra. Ele conta aí que ele sempre teve vontade de sair daquela cidade porque era uma cidade muito inóspita, já que era uma cidade que vivia da produção de navios. E você imagina uma criança tendo a proporção de navios de guerra, né? São navios enormes, a cidade sempre é isolada. Então ele sempre teve esse conceitual de que o mundo, ao mesmo tempo que era pequeno, era muito grande, por conta das histórias que ele ouvia do percurso que aqueles navios faziam, né? Afinal de contas, era navios de guerra da Inglaterra, né? Percorriam o mundo inteiro. Era a época ainda do Império Inglês. É a partir da Segunda Guerra Mundial que o Império Inglês tem o seu declínio. Mas sem dúvida nenhuma, esse foi o ponto de partida para a interpretação dele e para a inclinação e o interesse dele por geografia. Aí ele vai contando a carreira dele, né? Termina a escola, termina o segundo grau, os professores que ele teve, a influência, e nós vamos chegar até o ponto da universidade. Então, quando ele chega na universidade e ele começa a se inteirar literalmente sobre o campo da geografia, ele percebe o dilema que nós todos percebemos quando começamos realmente a adentrar na geografia. Que a geografia tem dois problemas sérios, né? Que é a falta de sistematização, ou seja, não há um método claro, conciso, estabelecido, comum a todos de produção de literatura e conteúdo geográfico. E ao mesmo tempo que você não tem um sistema, você é inclinado a fazer generalizações. Então ele entendeu que ele estava entre esses dois problemas. A geografia não podia ser generalizada, porque isso redundaria em perda de qualidade conceitual, e ao mesmo tempo não conseguia ser sistematizada, porque isso aí também redundaria em perda de qualidade conceitual. Então ele narra que ele ficou sem princípios gerais para conseguir produzir aquela literatura geográfica. Ele tinha um monte de conteúdos, um monte de ideias de produção, mas ele não sabia por onde começar. E aí, como todos os geógrafos da época, ele teve uma tendência positivista. Para quem não sabe, é só procurar positivismo aí no YouTube que tem muito conteúdo. Mas para resumir, o positivismo é a ideia de que o método científico de análise é o único caminho para a verdade absoluta. Hoje nós sabemos que o próprio método científico é contaminado pela tendência de percepção do autor. Então não existe isso de método absoluto. Todos os métodos são relativos. Então ele tem uma tendência positivista, ele acaba adotando métodos quantitativos para dar corpo à sua produção intelectual, e obviamente que ele percebe que isso era um erro, né? Mas ele conta o contexto mais ou menos do período, que havia um certo desespero dos geógrafos do período de
se afastar da história imperialista britânica. Como nós sabemos, o Império Britânico era um império onde o sol não se punha. Tamanho era o tamanho do Império Britânico. E a geografia, obviamente, estava intimamente associada até esse período com essa ideia do imperialismo, levar a civilização às nações bárbaras, as nações que viviam ainda em condições subhumanas, de acordo com o ponto de vista capitalista inglês, obviamente. Então havia um desespero para se dissociar a geografia desse tipo de geografia imperialista que predominou até a Segunda Guerra Mundial. Então ele fala que todos acabavam se inclinando de uma forma ou outra para estudos sobre urbanismo. Então a urbanização passou a ser o grande reduto dos geógrafos. Todo geógrafo que queria fugir daquela tendência mal vista do imperialismo britânico acabava indo para a ideia do urbano, né? Planejamento urbano, planejamento local, cidades e tudo mais. Agora, o que fez ele mudar realmente de perspectiva foi a mudança para os Estados Unidos. Realmente, ele sai ali da Inglaterra, ele tem um convite para trabalhar numa universidade norte-americana e ele aceita o convite e se muda da Inglaterra para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele tem o departamento de geografia combinado, associado, né, conjunto com o departamento de engenharia ambiental. Então ele passa a conviver com outra disciplina chamada engenharia ambiental, onde havia sim um método conciso, claro, explícito, identificável, palpável, né, de análise de dados, análise de percepções ambientais. Então ele fala que ele aprendeu muito com os engenheiros a desenvolver uma espécie aí de um proto-método de análise da geografia que ele iria utilizar mais à frente. Ok? Ficamos por aqui, né? Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima aula.